Sugiro algo aqui pra você, uma sugestão, Magrão. Sugestão, pra vai você lá. deliberar rapidamente. Vai lá. Vamos começar falando do CAD? Vamos? Aí a gente já fala do CAD, que teve um sábado... Teve um revés. Um sábado trágico, né? Eu não lembro de um resultado assim tão negativo, tão ruim. Também não. Dentro de casa, né? Nem mesmo quando enfrentou aí as maiores equipes do futsal do Paraná, equipes de liga, né? Aí sábado, olha, tem dias que a noite é assim, né, Cláudio? Foi muito ruim o resultado, o CAD perdeu de goleada, né? Tomou 5-1 jogando em casa contra o Mariópolis. O time do Mariópolis veio com uma proposta de esperar, né? Nitidamente ali você percebe que estava esperando o CAD. O Fabinho, o goleiro do Mariópolis, foi o melhor jogador em quadra, né? Foi o melhor jogador em quadra, o que de alguma maneira até, digamos assim, é um ponto até tem que ser ressaltado, né? E meio que ameniza esse resultado, porque o CAD até conseguiu chegar, mas não foi efetivo. Parou muitas vezes no Fabinho, eleito melhor em quadra ali, inclusive pela equipe aqui da transmissão da Rádio Cultura, mas não teve jeito, né? Faltou efetividade, competência para o CAD para fazer os gols, para marcar. Saiu perdendo, né? E não conseguiu recuperar. Claro, placar elástico assim, futsal, por exemplo, 2 gols que o CAD tomou foi já com o goleiro linha. Então, assim, meio que a gente tem que também relativizar, né? Mas o fato é que o time não conseguiu criar o suficiente. Ressalto aqui que tá ali faltando 5 minutos, né? O goleiro linha entra, o CAD entra com o goleiro linha, tava 3-1 naquele momento. Se você observar na transmissão, a orientação do baiano pro goleiro linha é para levar, né, na linha de fundo para tentar aquela bola voltada, né, pro centro ali para tentar o gol, e o técnico do Mariópolis dá a orientação justamente desse bloqueio. Então, assim, de alguma maneira a gente tem que dar os méritos aí pro Mariópolis, né, porque fez uma leitura correta ali do jogo e deu certo, né? Deu certo, conseguiu, esperando o CAD fazer o seu resultado, e soube sofrer, né, suportar a pressão ali durante muitos momentos do jogo. Não foi assim um jogo 100% Mariópolis, o CAD até criou, mas enfim, não conseguiu chegar, não conseguiu fazer. Mas então, não dá pra relativizar muito e disfarçar a derrota feia. Levou 2 com o goleiro linha, mas já tava 3-1. Não soube colocar pra dentro do gol. E também, o goleiro foi o melhor, beleza, mas aí muitas vezes você tira até não, se a gente tivesse feito o gol, não fizemos, né? O goleiro defendeu, né? O goleiro jogou bem, mas o CAD não teve uma boa apresentação no sábado, né? Não teve, isso sem dúvida nenhuma, né? Não dá para relativizar, porque... E os méritos, né, do Mariópolis. O Mariópolis veio com uma proposta que deu certo, conseguiu ser efetivo. Próximo jogo do CAD é agora no dia 28. Dia 28 contra o Sport Futuro. Jogo lá no Alcides Pan, em Toledo. É o time do Toledo e é time de liga, né? É time de liga, exatamente. Ou seja, vai ter que recuperar esses pontos que perdeu. Aliás, o CAD perdeu, se a gente colocar aí, perdeu 5 pontos, né? Disputou 6 e perdeu 5 pontos dentro de casa. Então vai ter que recuperar fora. Próximo compromisso, então, sexta-feira, agora dia 28, no Alcides Pan, lá em Toledo, contra o Sport Futuro. É um time fortíssimo, ou seja, não tem vida fácil o CAD nessa recuperação agora, já que o resultado foi muito ruim no fim de semana. Muito bem, e falando aqui do futebol pelo Brasil, tivemos campeões aí no fim de semana. Pelo Campeonato Cearense, no sábado, Ceará e Fortaleza empataram em 1-1, resultado que deu o título ao Ceará. O Vozão é bicampeão cearense, né? Poderia até ter um favoritismo do Fortaleza, né? Mas o Ceará foi lá e quebrou o favoritismo. Apesar que clássico estadual, assim, né? O Fortaleza pode ter um time melhor, pode estar numa melhor condição de momento, mas o Ceará foi lá e quebrou o serviço, e com o empate no sábado lá no Castelão, acabou ficando com o título, né? Clássico é clássico. Clássico é clássico e vice-versa, como diz aquele, né? Também no sábado, o time da... Aí que eu quero trazer este resultado aqui. E não sei, não tem o resultado aqui mas
do rolo que deu esse jogo entre Avaí e Chapecoense. O Chapecoense tá querendo ir embora até pro Rio Grande do Sul, não tô querendo mudar. Deu 1-1 esse jogo, Magrão. 1-1, exatamente. A Chape acabou com esse resultado perdendo o título, deu confusão, jogador da Chape dando voador em torcedor do Avaí, que também torcedor não tem que estar dentro do gramado, né? Não, é um absurdo. O que aconteceu ali é uma selvageria, algo inadmissível. Mas não justifica, né, também, né? Avaí campeão catarinense e o dirigente da Chapecoense disse assim, é mais prático para nós, é mais perto ir para Curitiba ou ir para Porto Alegre. Então nós vamos dar um jeito de estudar, de jogar ou pela Federação Gaúcha ou Paranaense, porque não dá para jogar mais o catarinense do jeito que tá. É um jeito bem original de reclamar da arbitragem da federação. Desse jeito eu nunca tinha visto. Se imagine o Campeonato Gaúcho, o que vai virar se eles fizerem isso? A Chapecoense tá querendo disputar o Campeonato Gaúcho. O Nacional e o Penharol querem disputar o Campeonato Gaúcho. Do Uruguai, né? Do Uruguai. Já pensou uma mini Libertadores? O Sport também ganhou do Retrô por 3-2. Né? O Sport Recife, isso no sábado. Aí tivemos amistosos, mas ontem sim que tivemos grandes jogos, Kleber. Não, peraí. Não vai falar de sábado, do jogo do Campeonato Paranaense? Grande jogo. Não, eu achei que tinha sido ontem o jogo. Não, me confundi. Ia falar, mas eu ia pegar aqui a tabela de ontem. Eu achei que esse jogo tinha sido ontem. Foi sábado, né? Foi sábado. Maringá 2, Operário 2. Fale o que foi esse jogo lá no Willie Davis. Foi um jogaço de bola, principalmente no primeiro tempo. Primeiro tempo digno de uma grande final, né? No segundo tempo, até pela correria que foi o primeiro tempo, as equipes não tiveram tanto gás no segundo tempo, né? Virou 2-1 Operário, né? O Maringá ainda foi buscar o empate no segundo tempo, mas deu uma pressionadinha no final, mas não com a força do primeiro tempo. Mas fizeram uma grande final, digna de Campeonato Paranaense. Jogo de volta sábado que vem em Ponta Grossa, no Germano Krieger. Quem ganhar fica com a vaga. Eu digo com o título. Eu diria que saiu até no lucro o time do Maringá, que começou perdendo do Operário 2-0 em casa, né? E conquistou ainda o empate, que foi até uma vitória para o time do Maringá, levando em consideração a situação, as circunstâncias do jogo. Perdia por 2-0, o Operário começou com tudo. Fez 2 golaços, um numa cobrança de falta, outro num tiro de fora da área. Depois o Maringá pressionou com apoio da torcida, grande público lá no Willie Davis, né? O gramado estava um pouquinho melhor, né? Mas ainda assim, muito buraco. Aí sim o gramado não foi digno de uma final de Campeonato Paranaense. Mas o jogo que fizeram, Maringá e Operário, esse sim, valeu o ingresso jogo, né, da galera que foi lá, né? Próxima partida, o jogo de final, é sábado às 16 horas no estádio Germano Krieger, em Vila Oficinas, em Ponta Grossa. Aí ontem nós tivemos Liga das Nações lá da Europa. Grandes jogos ontem, hein? Grandes jogos. Espanha e Holanda jogaram ontem 3-3, tempo normal e prorrogação, né? Foi 2-2 no tempo normal, na prorrogação 3-3, e aí nos pênaltis melhor para a Espanha, 5-4 para a Espanha nos pênaltis, e classificação para a próxima fase da Liga das Nações da Europa para a Espanha. A seleção espanhola segue e a Holanda fica pelo caminho. A França jogou com a Croácia, devolveu o placar do primeiro jogo, 2-0 para a França, pênaltis, teve prorrogação, mas teve pênalti, né? Ninguém mexeu no placar na prorrogação. 5-4 nos pênaltis para a seleção francesa, que segue na Liga das Nações. Outro jogaço aqui, 3-3 entre Alemanha e Itália. E com este resultado, a Alemanha conquistou a vaga, tinha vencido já o primeiro jogo, né? 3-3 Alemanha e Itália, vaga para a Alemanha. Teve um gol bem bizarro nesse jogo aqui, não sei se chegou a acompanhar, não, Kleber. Um tiro de escanteio para a Alemanha, e o goleirão ali da italiano, o Donnarumma, ele ficou reclamando com a própria defesa dele, que vi esse gol, vi. Enquanto isso, os alemães cobraram rapidamente. Tá certo a Alemanha. Claro que tá. Não tem nada que ver com a confusão, os italianos que se entendam, né? Se é no Brasil, o que acontece? O árbitro anula o gol. Depois, não autorizei. Não autorizei, tem essa. Né? Se não autorizei, não tem nada. Cobrança de escanteio não tem impedimento, né? O cara tava debaixo do gol ali, só aproveitou o momento, né? Mas um gol assim, difícil de acontecer no futebol, bem bizarro, porque o que acontece? Escanteio, aí a defesa corre toda pra área, o goleirão fica por ali, muitas vezes o cara que tem o escanteio a favor também demora pra cobrar, mosqueia. Né? Mosqueia, mas foi um gol bem bizarro, até eu diria, ontem, né? Mas legal. Beleza, Kleber? Beleza, quinta-feira tem Corinthians.
Só quinta-feira. Expectativa da semana. Mas expectativa da semana é essa. Vamos por partes, Kleber. Amanhã tem a classificação da Argentina para a Copa da Vamos por partes. Amanhã tem a confirmação da Argentina na Copa. E aí precisa do empate só, né? Precisa só do empate. Pela primeira vez em 20 anos, Brasil e Argentina não terá Neymar ou Messi. Sempre, né, ao longo desses 20 jogos, um deles jogou. Ao longo desses 20 anos, né? Um deles jogava. Amanhã nem Neymar, nem Messi joga. Amanhã a gente fala mais desse jogo aí entre a Argentina e Brasil, eliminatórias da Copa, pontualmente 9 horas. Acabou Cidade em Movimento. Valeu, Kleber! Valeu! Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Na sequência, Padre Jean Patrick e o programa Tempo Novo. Tenham todos uma excelente segunda-feira, uma ótima semana. Até amanhã, se Deus quiser.